Thiago Jordão. E o Neymar, hein, Thiago Jordão? Que coisa, hein? Toda a preparação do Neymar, evolução dia a dia, mas parece que o Neymar tá fora da estreia contra o Vasco da Gama. Traga informações sobre o treino do Santos no dia de ontem e sobre o craque Neymar. Vai ou não vai pro jogo, Thiago? Marcão, o Neymar virou dúvida para o jogo de domingo. O craque santista ontem ele não treinou no CT Pelé junto com seus companheiros. Segundo informações, o camisa 10 ele fez fisioterapia e passou por uma ressonância magnética, que mostraram o resultado, que na verdade mostraram que o problema que ele havia sentido lá contra o Bragantino não foi totalmente recuperado. Inicialmente essa notícia frustrou e muito o treinador Pedro Caixinha, que já esperava contar com o Neymar como titular, né? E o Pedro Caixinha também no dia de ontem ele propôs um treino mais tático, um treino mais intenso aos jogadores, né? E ainda sobre o Neymar, a nova previsão, caso não tenha uma evolução na sua recuperação, a expectativa é que ele possa atuar contra o Bahia no dia 6 na Vila Belmiro, Marcão. Tá aí, portanto, a informação do Thiago Jordão. Neymar muito provavelmente fora da estreia contra o Vasco da Gama. O jogador acabou, né, regredindo um pouco ali na sua recuperação. As informações, inclusive, é que ele teria feito um exame de imagem no dia de ontem, né? E a lesão muscular de grau leve não teria cicatrizado. Ou seja, a impressão que dá, e a informação não é do Santos, não é oficial, é que o Neymar possa ter sentido algum desconforto. Ontem a expectativa é que o Neymar treinasse normalmente com o restante do elenco, que ele pudesse realmente treinar normalmente com o restante do elenco, já realizar o treinamento tático, o treinamento técnico e físico, na mesma intensidade dos demais jogadores, né? E isso não aconteceu. O Neymar não foi ao gramado, ficou na academia, então ele acabou, podemos dizer, ou andando de lado na recuperação, ou até mesmo regredindo, que eu acho que está mais pro regredir em termos de recuperação. É uma pena, né? E aí sempre vai ficar a dúvida por parte do torcedor, Thiago, se as folgas exageradas do Pedro Caixinha, o fato de o Neymar ter trabalhado em Mangaratiba, porque a verdade é essa, gente, não podemos ter dedo para falar sobre o Neymar. Me desculpem aí, eu também sou Neymarzete, eu também adoro o Neymar, eu acho que é um dos maiores jogadores do futebol na atualidade, né? Um dos maiores ídolos da história do Santos. Também adoro o Neymar, assim como vocês, tá certo? Tá todo mundo na mesma linha aqui. Sim, o Santos precisa do Neymar, também é verdade. Mas fica a dúvida, né, Thiago? Se a quantidade de folga excessiva do Santos Futebol Clube pode ter atrapalhado a recuperação do Neymar. Com certeza fica essa dúvida no torcedor. E eu ainda vou mais além, né? Será que era realmente só um desconforto que ele sentiu ali no jogo contra o Bragantino? Eu vi muita gente debatendo isso lá nas redes sociais, porque quando o Santos divulga que foi só um desconforto, a impressão que passa é que, poxa, daqui 3 dias, daqui 4 dias no máximo, ele tá disponível. Só que aí o que a gente vê é que já se passaram mais de 3 semanas e o jogador não se recuperou. Então, o que aconteceu? Foi uma informação... O Santos omitiu a informação? De fato era um desconforto e depois descobrimos que, na verdade, era uma coisa mais séria? Essa que é a grande dúvida. Eu acho que faltou o Santos falar melhor, né, com o seu torcedor a respeito do que realmente aconteceu com o craque, Marcão. Comunicação, Thiago. Comunicação. Faltou comunicação ao Santos Futebol Clube, como tem faltado comunicação ao clube há algum tempo. A verdade é essa, né? O Santos hoje se comunica mal com a imprensa, se comunica mal com o seu torcedor. Quando eu falo que existem hoje, né, grupos de comunicação da imprensa que hoje trabalham a serviço do Santos, é justamente por conta disso. Porque você presta assessoria ao clube para repetir aquela versão que muitas vezes não é verdadeira. É uma versão falsa. O Neymar se machucou contra o Red Bull Bragantino. A verdade é essa. A verdade é essa. Ah, mas o Zogaib falou que o Neymar se machucou na quinta-feira. Zogaib, você quer esconder o jogo? Tá tudo certo, mas ninguém é bobo. O Neymar se machuca contra o Red Bull Bragantino nas quartas de final do Campeonato Paulista. O Neymar se machuca ali. Por irresponsabilidade do jogador, comissão técnica e diretoria, ele foi para Sapucaí, ele foi para o Rio de Janeiro. Tá certo? Aí na quinta-feira,
todos sabiam que o Neymar estava realmente machucado. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Mas o departamento médico do clube, o Neymar, ele sabia da contusão dele já no domingo. Ou no mais tardar na segunda-feira. Entendeu? Então o Santos não tratou como deveria. O Neymar já não é mais um jovem, já não é mais um garoto, né, Thiago? Uma coisa é você ter uma lesão muscular com 20 anos. Outra coisa é você ter uma lesão muscular com 33. E o Neymar tem 33 anos de idade. Então, fica essa dúvida. Se o Neymar tivesse passado por um tratamento intensivo dentro do clube e não tivesse tantas folgas como teve, será que o Neymar estaria em campo no próximo domingo? Eu acho que teria mais chances de estar. Agora, Thiago, sempre olhando o copo cheio, e aí eu volto a dizer, a gente precisa olhar a história completa. Eu acho que a não recuperação do Neymar também passa muito pelo excesso de folgas, pela falta de trabalho da comissão técnica do Santos. Se o Santos tivesse trabalhado mais, eu acho que o Neymar estaria pronto para o jogo de domingo. Agora, Thiago, se existe algum risco de lesão no Neymar, ou de agravar a lesão do Neymar, jogando no domingo, tem que tirar o Neymar realmente. Porque é preciso olhar a médio e longo prazo. É só uma estreia. O Neymar seria fundamental para o espetáculo, para o jogo, para nós da imprensa. Seria um outro jogo com o Neymar em campo. Agora, não podemos pensar no jogo só de domingo. É preciso pensar nas 38 rodadas do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, que está batendo na porta, Thiago. Concordo, você foi muito feliz na sua fala, Marcão. O Santos tem que pensar a médio e longo prazo. Não adianta nada a gente ter o Neymar disponível ali contra o Vasco, depois disponível contra o Bahia, e ele ficar um longo período fora. O Neymar, ele não é um jovem jogador, a gente tem que ter muita paciência, muita calma com a recuperação dele. Eu sei que você ter o Neymar, ele gera aquela ansiedade, né, de você ter o craque em campo, porém o Santos não pode se desesperar, né? O Santos, o Campeonato Brasileiro esse ano, bem lembremos, ele vai até o dia 23 de dezembro, ou seja, esse ano o campeonato se estendeu demais. Então, quanto mais tempo de trabalho a gente ter com o Neymar e, claro, com o restante da equipe, melhor vai ser para o Santos. Não adianta nada a gente forçar os jogadores logo agora no começo e chegar no final do campeonato a gente estar com 3, 4 desfalques e acabar perdendo pontos na disputa da competição, né, Marcão? Exato. E olha, eu coloquei aí na tela os 14 jogos que faltam para o Neymar dentro desse contrato atual com o Santos, porque não sabemos sequer se o Neymar vai renovar o seu contrato com o Peixe. Faltam 14 jogos para o Neymar dentro do contrato atual. E agora, caso ele não jogue contra o Vasco, faltarão 13, né? Faltarão 13. Então, é claro que existe toda a expectativa do torcedor de ver o Neymar em campo. É um jogador diferente, tecnicamente, mas, infelizmente, tem passado por muitos problemas de lesão na sua carreira. E volto a dizer, se o Santos não vigiar o Neymar, e vigiar, que eu digo, Neymar, legal, você tem sua equipe, só que, cara, hoje você é um ativo do clube, Neymar. Você não é um cara que trabalha pro Neymar Esporte Clube. Você trabalha pro Santos Futebol Clube, Neymar. Então, eu quero que você trate a sua lesão aqui dentro do clube. Com o Zogaib, com o médico X, o médico Y, entendeu? Quando o Neymar jogar pelo Neymar Futebol Clube, aí legal, Neymar. Aí você faz o que você quiser. Porque, Thiago, é claro que você fica pensando, né? O Neymar andando de bike, como ele estava andando lá em Mangaratiba. Será que isso não agravou? É claro que todos começam a pensar nessa situação. É inegável, Thiago. Se você tem 4 dias de folga e o jogador não está sendo monitorado pelo clube, e aí ele não se recupera a tempo de um jogo importante, o torcedor tem todo o direito de pensar que talvez o excesso de folga, né? O fato de ele não ter sido tratado pelo departamento médico do clube por muitos dias nesse período, isso pode ter complicado a situação dele. É natural que o torcedor pense assim e com razão. O Thiago Batista estava falando, pular carnaval também influencia em uma recuperação. Eu acho que a questão não é só pular o carnaval, que o Neymar não ficou pulando lá. É a questão do descanso. É a questão do corpo, do organismo. Tem a ver com sono, tem a ver com bebida alcoólica, tem a ver com rotina de vida.
Tem uma série de situações que influenciam, entendeu? Tem a questão emocional, lesões muitas vezes estão ligadas também a questões emocionais. Tem uma série de fatores que influenciam para que um jogador tenha uma recuperação mais lenta, uma recuperação mais rápida, para que ele se lesione mais, para que se lesione menos. E o Neymar, por que o Neymar vem se lesionando tanto nos últimos anos de carreira? Esse é um ponto que ele precisa, claro, exercitar, né? É um exercício que as pessoas que estão envolvidas com o Neymar precisam fazer. O Neymar hoje é um atleta na essência da palavra? Não é. Não é. Eu estava vendo uma entrevista do Luiz Felipe Scolari, Thiago Jordão, no canal do Duda Garbi. Até recomendo que vocês escutem essa entrevista do Filipão, que foi um dos maiores treinadores que esse país já teve. Gostem ou não do estilo que ele jogava, mas o Filipão foi um dos maiores treinadores que esse país já teve. E o Filipão estava falando, Thiago Jordão, sobre o Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Que quem enxergou o primeiro Cristiano Ronaldo, quando ele treinava a seleção portuguesa, foi o Murtosa, que era o auxiliar do Luiz Felipe Scolari na seleção portuguesa. E aí o que acontece? Thiago Jordão. O Cristiano Ronaldo, se não me falha a memória, jogava na Inglaterra, acho que jogava no Manchester. O treinador do Manchester naquele momento ligava pro Luiz Felipe Scolari e falava: pelo amor de Deus, não deixa ele ficar cobrando falta, que nem louco. Não deixa ele ficar batendo escanteio, chutando pro gol, que ele vai se machucar. Esse cara é louco. E aí o Filipão falou que treinava o jogador na seleção portuguesa, Thiago. E, cara, ele batia não sei quantas faltas no treinamento. Então o que eu quero dizer com isso? Por que o Cristiano Ronaldo joga com 40 anos e parece ter 30? Porque é um cara que trabalhou o tempo todo, é um cara que é um atleta na essência da palavra, entendeu, Thiago? E o Neymar hoje, infelizmente, não é um atleta na essência da palavra. E tudo isso tem as suas consequências, infelizmente, viu, Thiago? Exatamente, Marcão. O Cristiano Ronaldo é o maior exemplo disso. Ele tem uma rotina. Querendo ou não, um jogador, por exemplo, o Neymar no Carnaval. Na segunda-feira ele foi dormir 3 da manhã. Na terça ele foi dormir 1h30 da manhã. Aí acorda 10 da manhã no dia, meio-dia no outro. O corpo, a gente é acostumado com rotina. O nosso corpo, ele ama a rotina, né? Então, se você não seguir a risca, né? Você não colocar o seu corpo ali, ele saber que ele tem que acordar a tal hora, que tal hora você almoça, tal hora você treina, tal hora você se recupera. Se você deixar sua rotina bagunçada, a sua recuperação, idem, vai continuar bagunçada. E o Cristiano Ronaldo com 40 anos, a gente vê o exemplo que ele é. O Cristiano Ronaldo, ele é fruto de trabalho, trabalho e trabalho. Ele treina fundamentos todos os dias. Não é porque ele já ganhou 5 bolas de ouro que ele não tem que treinar fundamento, que ele não tem que ir lá ficar treinando falta, treinar pênalti, treinar cortar pro meio e bater. E a gente vê hoje em dia que os treinamentos são... O jogador hoje em dia não treina mais fundamento. Quantos batedores de falta a gente tem hoje no futebol brasileiro, não é mesmo? É, exato. Exato. Falta o quê? Trabalho. Falta treinamento, né? E falta, acima de tudo, exercer aquilo que um atleta precisa fazer, que é ser comprometido, né? Isso falta muito. Então, se o Neymar não mudar, a carreira dele tem vida curta. 2, 3 anos no máximo, jogando aqui em alto nível, daqui a pouco vai para a MLS ou vai para um futebol aí mais intermediário para baixo. Essa é a verdade. Essa é a verdade, né? Então o Neymar tem tempo para mudar. Ele pode mudar ainda. Por mais que poucos acreditem, ele pode mudar. Eu fiz um vídeo há cerca de 20 dias atrás e dizia: o Neymar precisa ter amigos de verdade. E amigos de verdade orientam o Neymar. Porque as posturas, né, que estamos percebendo há algum tempo do Neymar não são as melhores para um atleta profissional de alto nível. Não são. E tá aí o resultado. Thiago Jordão, me diga uma coisa. Sem o Neymar, o Santos pode se comportar de que forma, Thiago? Quais são as opções táticas e técnicas que tem o treinador do Santos, Pedro Caixinha, para escalar o time sem Neymar no próximo domingo?
Agora com essa suposta ausência do Neymar, o português ganhou uma dor de cabeça, né? Como montar esse ataque santista? Teremos o Neymar? O Soteldo voltará apto fisicamente? Né? Com base nisso, separamos 4 formações que Pedro Caixinha pode explorar para a estreia do Brasileirão, né? Todas considerando que o Guilherme não será sacado do time. Tudo bem, meu amigo Varandeira? A primeira formação que a gente separou foi com Soteldo pela direita, Roleiser no meio no lugar do Neymar, Guilherme pela esquerda e Tiquinho Soares centralizado. Essa é uma das opções, considerando caso o Soteldo volte bem fisicamente da seleção e o Caixinha explore o Roleiser pelo meio. Outra variação que o Caixinha pode explorar pelo Santos é, na verdade, o Roleiser pela direita e o Soteldo no meio, assim como ele explorou também contra o Corinthians, o Soteldo jogando ali mais no setor do meio campo, né? Além do Guilherme pela esquerda e o Tiquinho Soares no ataque. Outra opção que é viável ao treinador Pedro Caixinha seria colocar o Gabriel Veron pela direita, num mundo onde o Soteldo não volte recuperado 100% da data FIFA. Roleiser no meio, né? A expectativa do Roleiser jogar esse jogo aumenta ainda mais com a suposta ausência do Neymar. Guilherme pela esquerda e Tiquinho novamente centralizado. Outra formação que o Caixinha também pode explorar seria com Barreal pela direita, né? Nos treinamentos do final de semana, o Pedro Caixinha testou, né, com a ausência do Soteldo, claro, por conta da data FIFA. Ele fez esses testes, ele promoveu o Barreal jogando pela direita, né? Ele também pode trazer novamente o Roleiser no meio, Guilherme aberto na esquerda e Tiquinho centralizado, Marcão. Olha, são 4 possibilidades e eu colocaria uma quinta possibilidade, Thiago, que é o Santos jogar num 4-4-2, né? Eu colocaria uma quinta possibilidade, que é o Santos jogar num 4-4-2. E aí, eu gostei bastante, é claro que era o Curitiba do outro lado, mas eu gostei bastante de ver Veron e Roleiser juntos por dentro, jogando como meias, né? É o que vimos contra o Curitiba. E tivemos Soteldo e também o jogador Tiquinho Soares na frente. Então me agradou bastante esse time. É claro que eu não imagino o Guilherme sacado desse time, não imagino. Aí você vai perguntar, Marcão, o Guilherme, na sua opinião, é titular ou não é titular? Essa é uma outra questão. Eu preciso, claro, pontuar aquilo que pelos treinamentos estão acontecendo e por tudo aquilo que nós temos de informação, vai acontecer no próximo domingo. O Guilherme não vai começar a partida de domingo no banco de reservas. O Guilherme é titular desse time do Pedro Caixinha, pelo menos para a primeira partida. Então, olhando esse 4-4-2, Thiago, eu colocaria uma quinta formação aí que me agrada bastante pelo que eu vi contra o Curitiba, que é o Veron jogando pela esquerda como meia, Roleiser pela direita e Guilherme Tiquinho Soares jogando mais avançado, os dois atacantes. Eu acho que poderemos ter um formato próximo a esse, considerando que o teste que ele fez contra o Curitiba foi um teste que deu muito certo. Volto a dizer, ressalva para o adversário que era o Curitiba, que está muito mal. Agora, olhando essas formações aqui, Thiago, a que mais me agrada dessas formações que você colocou é justamente esse terceiro quadro aqui. Do lado esquerdo, que eu tenho Veron pela direita, Roleiser por dentro, Guilherme pela esquerda e o Tiquinho Soares como centroavante, né? Volto a dizer, todos esses cenários que o Thiago colocou são cenários que estão mais próximos do que vai acontecer, né? Tem o torcedor que quer o David Washington, não vai acontecer o David Washington no primeiro momento, né? Tem o torcedor que quer o bom tempo mais avançado, não vai acontecer. Então, não é o que de fato a gente quer, mas sim de fato aquilo que pode acontecer, essa ideia dessa análise feita pelo Thiago. Agora, Thiago, eu iria num 4-4-2, eu iria num quinto formato aí. Num quinto formato. Veron pela esquerda, Roleiser pela direita, Guilherme e Tiquinho à frente. Desse cenário que você projetou, qual, na sua opinião, é o melhor? É o ideal para o Santos no próximo domingo? Olha, Marcão, para mim o ideal, eu concordo com você, eu acho que é o Santos optar por aquela terceira escalação com o Gabriel Veron, né? Devido às proporções, né, o Santos fez um bom jogo, mas contra o Coritiba, que tem um time fraco, mas eu acho que você explorar Gabriel Veron, Roleiser e Guilherme
você, além de tudo, tá cada um na sua posição, né, teoricamente. Claro que o Roleiser disse que prefere jogar pela ponta, mas o Pedro Caixinha o enxerga como um meia também, né? Eu acho que todos estarão 100% fisicamente, né, até segunda ordem, e concordo com você. Outra opção também, como mesmo você disse, seria um 4-4-2. Acredito que até mesmo num segundo tempo, você colocar o David Washington ali para fazer parceria com o Tiquinho Soares, eu acho que pode ser muito vantajoso para o Santos. O Santos vai ganhar muito em estatura e também vai ganhar em poder de finalização, né? O Santos vai ter pelo menos ali 3 ótimos finalizadores, que seria o Roleiser, o David Washington, que arrisca bastante também, e o Tiquinho Soares, que é um exímio matador dentro da área, né? Não? Exato, exato. Agora, vamos aguardar, né? Qual será? O Wagner Frederico trouxe uma informação que o Barreal tem treinado aberto pela direita, né? O Barreal, eu gostei demais do que eu vi do Barreal nas partidas que ele atuou poucos minutos no Campeonato Paulista. Foi bem também contra o Corinthians, né? Naquele jogo o Santos foi eliminado, entrou com vontade, entrou com personalidade o Álvaro Barreal. E contra o Curitiba, no amistoso, ele acabou jogando improvisado como lateral pelo lado esquerdo. Gostei também do que eu vi do Barreal. Eu acho difícil que o Barreal comece como titular, essa é minha opinião. Acho muito pouco provável, muito pouco provável. Porque eu vejo hoje o Barreal abaixo do Roleiser e do Soteldo. Eu acho que o Barreal, ele pode ser a segunda opção do lado esquerdo, disputando com o Guilherme. Mas quando ele vai para a direita, eu acho que aí ele é a terceira opção, entendeu? Por isso que eu não vejo a possibilidade do Barreal começar jogando. Seria uma surpresa para mim ver o Barreal como titular contra o Vasco da Gama. Seria uma surpresa, seria talvez algo diferente por parte do Pedro Caixinha. Olhando o amistoso, né? Me dá a impressão que o substituto do Guilherme será o Veron, o substituto do Roleiser será o Soteldo, ou o inverso, Soteldo titular, o Roleiser o substituto, e o Neymar, claro, nadando de braçada por dentro. Quando você não tem o Neymar, o Roleiser será o meia. Você colocou uma formação aí, Thiago, que eu particularmente não gosto. E acho que se o treinador, Pedro Caixinha, insistir com ela, o Santos começa perdendo o jogo, que é o Soteldo jogando como meia. Soteldo não é meia. Soteldo sempre que jogou como meia, ele não vai bem. Ele não vai bem. E digo mais, quando o jogo aperta, o que ele faz, Thiago? Ele vai jogar na zona de conforto dele. Ele vai jogar aberto pela esquerda ou pela direita. Porque ele não sabe ser meia. Ele não é meia, o Soteldo. E aí fica aquele buraco no meio campo. Então, de todas essas alternativas que você colocou, Thiago, a que eu descartaria de cara seria o Soteldo jogando por dentro. Essa eu tiraria de cara. Eu também acho que o Soteldo ali por dentro, ele nunca deu certo, né? Eu não consigo citar para vocês aqui 3 partidas do Soteldo que foram boas jogando no meio. Eu acho que o Soteldo ele segura demais a bola e isso prejudica, querendo ou não, a criação do jogo mesmo, né? Eu acho que você ter ali o Barreal ou o Veron são jogadores que eles, claro, partem para cima, mas eles têm a opção do passe, né? Eles têm um passe melhor que o Soteldo. O Soteldo é um jogador muito de correr para a linha de fundo e jogar na área. Ele repete muito essas jogadas. A opção de você ter, por exemplo, o Barreal ali na direita é justamente ele cortar para o meio e bater, né? Ou ele cortar para o meio e o lateral fazer a ultrapassagem. Com o Veron lá, a gente também tem essa possibilidade. Com o Veron a gente tem ainda mais, a gente tem a possibilidade do chute cruzado, né? Ou até mesmo levantamento na área. O Soteldo no meio ali também não me agrada. Eu acho que seria um equívoco do treinador Pedro Caixinha começar com o Soteldo no meio.